Cumprimento a mesa diretora, presidente e demais membros, cumprimento aos vereadores presentes, quem acompanha pela TVL, o pessoal que acompanha pela internet. Venho através do grupo Soma, que é, na verdade, uma associação organizada de músicos autônomos, da Associação Pequeno Músico, juntamente com o Sindicato de Músicos, apresentar um projeto bem interessante que estamos desenvolvendo, a qual a gente busca um apoio, e eu gostaria de poder apresentar isso para vocês. A Soma, hoje, ela é uma organização, uma sociedade, organizada pelos músicos das bandas típicas da cidade. As principais bandas da cidade se uniram em prol a poder fazer uma forma de realizar eventos no meio dessa pandemia, Entretanto, para que a gente consiga desenvolver esses eventos, a gente precisa olhar quais são as reais necessidades. Então, a Soma nada mais é do que a junção dos líderes das principais bandas típicas da região, que se uniram em prol a realizar alguns eventos, e esses eventos cujo a gente busca fortalecer tanto o segmento dos músicos, quanto o segmento de eventos, mas agora, em específico, nós estamos com um projeto para poder fortalecer a cultura de Blumenau, para trazer um pouco de alento nesse momento tão difícil para os clubes de cacetiro, que são principais disseminadores da cultura e que vem passando por um problema muito grave de existência mesmo, justamente porque muitos deles estão com problemas financeiros. Partindo dessa ideia, eu trago a frase de Henry James dizendo que é preciso muitíssima história para forjar uma pequena tradição. A tradição, a gente costuma dizer que ela entra num funil de queda muito comum se ela não for constantemente cuidada, se ela não for constantemente zelada. E o porquê disso acontece? Porque a gente precisa de uma força muito grande. Blumenau, ela foi colonizada e tem a sua cultura alemã muito forte, enraizada. Só que essa cultura, para que ela possa permanecer viva, ela tem que ser regada constantemente. E esse é o objetivo que a gente tem com o projeto hoje, Resgate de Tradições, dos clubes de cacetiro Blumenau. Nós, da Associação de Músicos, juntamente com os clubes de cacetiro, resolvemos fazer um circuito de resgate de tradições. O que significa isso? A gente lembra que, por meio de uma tragédia, foi que Blumenau conseguiu se consagrar por meio da Oktoberfest, E dessa forma também, agora, por conta de uma tragédia, a pandemia, nós podemos fazer com que um evento de boa qualidade entre, de fato, para o calendário anual da cidade. A abordagem que a gente trabalha no resgate das tradições é que a cultura é o bem mais precioso de uma nação, Então, elas são passadas de geração a geração. E essa cultura, ela tem que ser baseada em 3 pilares principais: a música, a culinária e seus hábitos. Para isso, a gente montou o movimento cultural, justamente para que a gente pudesse fazer, através dos clubes, essa fomentação. Blumenau não pode ser somente turística, ela não pode ser somente alemã em outubro. Nós precisamos disseminar essa cultura ao longo do ano, que de janeiro a janeiro nós tenhamos eventos culturais na cidade, para que de janeiro a janeiro as pessoas possam lembrar do que nos trouxe até aqui. E esse é o principal legado que a gente quer trazer com esse movimento. Além de tudo, a gente pensa na descentralização. A descentralização hoje de eventos típicos é importante porque a cidade não pode se preparar somente em outubro para poder realizar as festas. A cidade, ela tem pontos de descentralização por meio dos clubes de cacetiro. E esses clubes hoje estão pedindo socorro. Esses clubes hoje, muitos deles, de 36 ativos, muitos deles não conseguem bancar as próprias despesas com água, com energia. E os eventos que a gente busca trazer, nós músicos que estamos sofrendo há mais de 1 ano e meio por não estar trabalhando, estamos dando as mãos para um outro setor, que é os clubes de cacetiro, que também não estão conseguindo viabilizar nada. E nesse momento é importante que a gente una as mãos e possa realizar eventos seguros, pautado na cultura, e entre para o calendário anual isso de uma forma que a gente possa, todo mês, lembrar de onde viemos. E isso é muito claro, isso tem que ficar muito evidente para a população, para o poder público, para o poder privado.
Quais as atrações que a gente pretende nesse circuito? Primeiro, trabalhar a questão da gastronomia, o almoço típico, resgatar essa questão do almoço típico. Hoje a gastronomia permite que a gente viabilize a execução de alguns eventos com distanciamento, com segurança. A gastronomia permite que a gente dê um passo adiante em meio a essa organização. Da mesma forma, nós temos a questão das atrações, a música. A música é uma das principais heranças que nós temos na cidade, principalmente quando a gente fala na questão das músicas típicas. Então, as bandas conseguem reduzir a sua estrutura, fazer com que poucos músicos toquem nesses eventos, executem músicas de extrema qualidade, extremamente típicas, juntamente com uma gastronomia típica. Da mesma forma, nós pensamos na questão do público trajado, da pessoa poder levar o orgulho de vestir um traje típico, e não somente nas épocas de outubro, principalmente porque tem empresas do segmento de costureiras, empresas de trajes típicos que fecharam por conta da pandemia. Então a gente dá uma sobrevida para essas empresas também, porque movimenta a economia, movimenta a cidade, fomenta o setor de turismo, fomenta o setor artístico e fomenta o setor cultural da cidade. A mesma forma, o resgate histórico dos clubes. Nessas ações, nós pensamos de uma forma que o clube possa trazer a sua história, envolver a comunidade nesses eventos, para que elas possam vir a conhecer o que são os jogos típicos, que são só apresentados em épocas de festas típicas, o que são, de fato, o seu espaço de bote, de bolão, que estão parados, e convidar a comunidade para vir conhecer esses espaços, né? Da mesma forma como a gente permite com que o econômico, que está tomando prejuízo constantemente, ele possa ter uma sobrevida, que ele possa botar o seu bar, o seu restaurante à disposição, fazendo com que os clubes de Cacetiro possam voltar a respirar. Muitos deles estão fadados à morte se a gente não der as mãos, se a gente não fizer algum tipo de trabalho agora que possa ajudá-los nesse momento. Pautado nesse princípio, do que a gente precisa? Primeiramente, apoio do poder público. Não é possível nós realizarmos nenhum tipo de evento ou ação se o poder público não estiver juntamente conosco. Principalmente, a gente quer ser abraçado pelo poder público, pelo Poder Executivo, pelo governo municipal, pelo prefeito, pela Secretaria de Turismo, pela Fundação Cultural de Blumenau, e pedir o apoio da Câmara de Vereadores, que, se possível, com recurso das sobras anuais, para que, de repente, pudesse ser repassada aos clubes de Cacetiro nesse momento de dificuldade, talvez para que elas possam pagar uma banda para poder realizar algum tipo de evento dentro das normativas, dentro do decreto, para que ela possa gerar movimento. A gente não pode, talvez, pegar esse recurso e pagar contas deles, mas a gente pode dar uma sobrevida através do apoio. Se dermos condições para que os clubes de Cacetiro possam realizar esse circuito de resgate de tradições, com toda certeza, eles passam a ter fôlego e conseguem gerar caixa próprio para que eles possam dar uma sequência. Mas, para isso, nós precisamos desse apoio do poder público. Assim como nós precisamos também da união dos clubes. Os clubes precisam se unir, e já estamos em conversa com a Associação de Clubes de Cacetiro, para que todos os clubes se apoiem e movimentem esse setor. E uma coisa que a gente não pode esquecer, o incentivo à cultura local. Nós precisamos do apoio, principalmente da comunidade. Nós precisamos do apoio do poder público, nós precisamos do apoio do poder privado, nós precisamos do apoio de todos que amam Blumenau, de todos que honrem a cidade onde moram e gostam da cultura. É impossível residir em Blumenau e não estar vinculado à cultura de alguma forma. Ela, com certeza, está presente nas nossas vidas, seja pelas festas de outubro, ou seja, por qualquer tipo de evento. Com isso, pessoal, só deixo um único convite para todo mundo. Vamos somar? Vamos juntar forças? Vamos pedir para a Câmara de Vereadores que vocês possam apoiar esse projeto, apoiar essa ideia, e que a gente possa, de alguma forma, fazer com que os clubes de Cacetiro possam ser o nosso meio de disseminar a cultura não somente em outubro, mas sim de janeiro a janeiro, para que o ano todo Blumenau seja alemã, para que o ano todo Blumenau possa resgatar a cultura, para que o ano todo os clubes de Cacetiro possam sobreviver. Muito obrigado.